Jesus tem uma proximidade com as mulheres, não só com Maria Madalena, mas com várias mulheres que seguem o grupo, que é diferente dos rabinos da época, os mestres, os chamados mestres. Primeiro feminista. Né? Foi o primeiro. O Jesus hoje sim, aqui ia ser crucificado ia ser crucificado, extrema é verdade. direita. Mas você não acha assim, que Jesus hoje aqui na Terra, uma pergunta delicadíssima. Você acha que se Jesus voltasse pra cá, nos tempos de hoje, 2020, você acha que os cristãos deixariam ele chegar aqui? Não deixaria ele entrar. Em muitas igrejas Jesus não ia entrar. Porque ia falar, olha, você não pode porque você anda com prostituta. Olha, sabe por que você não pode? Porque você gosta das pessoas ali que a gente não acha muito certo. Olha, porque você anda... Não, nós não vai... Ele ia ser taxado de comunista, você acha? Ele é taxado de comunista, ele é taxado de feminista, ele é taxado de como que ele diz? De progressista, de conservador. De tudo ele é taxado Jesus. Porque Jesus, ele chega com uma maneira que abala toda a religião. Lembra que Jesus não é religioso, hein? Jesus, não é. Ele não faz parte do sacerdotes. Ele não faz. Quem que ele era é do povo. Justamente. Quem que era a religião? Quem que era os sacerdotes, a religião constituída? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, aquela coisa. Jesus não faz parte. Jesus nem é da família sacerdotal, que é a família de Levi. Né? No judaísmo, os sacerdotes vêm da família de Levi. Jesus, ele é da linhagem de Judá, que é de Davi, mas ele não tem linhagem sacerdotal. Então, nós poderíamos chamar ele de um leigo. Ele é um leigo, tal. E ele não faz parte. Ele entra naquela situação. A gente podia falar que hoje a gente fala que é um outsider, né? Ele é um outsider. Ele é um outsider. Igual você foi na sua família. Sim. No sim. sentido de ir na contramão. Na contramão. E Jesus vai na contramão da religião, porque Jesus fala, olha, a religião não é o ritualismo, a religião não é... a religião está em você. Onde que nós vamos adorar? Nós vamos adorar Jesus fala, nós vamos adorar em espírito e verdade. Jesus falou, destrói o templo que eu construo em 3 dias. E Jesus fala, olha, mas por que tem que lavar a mão? Isso é só um ritual, né? Então, Jesus vai purificando o relacionamento com Deus, relacionamento. E você percebe que, de repente, nas nossas religiões, nós vamos aumentando cada vez mais, né, um monte de coisas que vai dificultando o nosso relacionamento com Deus, né? Por que os cristãos estão tão intolerantes? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando a religião para atacar as pessoas. Nós já atacamos as pessoas com política, já atacamos as pessoas com o nosso pensamento, já atacamos as pessoas e hoje a gente está usando a religião para atacar. A gente está usando justamente aquilo que a religião nunca poderia ter sido usada. A religião ser usada com a intolerância é uma arma perigosíssima. O que é intolerância? A intolerância é quando você sobe num pedestal e diz... É o meu jeito de pensar, é a minha maneira de pensar e todos vocês estão errados. Então me siga. Isso é intolerância. Então eu digo, olha, a minha igreja é certa, você não pode. O meu jeito de pensar é o certo, o seu não é. O meu presidente é o certo, o seu não é. A minha política... Então isso é intolerância. Só que aí nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando, é perigoso, usando a religião para justificar as coisas. Isso é muito perigoso, usar a religião para justificar algumas coisas. Usar a religião para justificar que você pode ter preconceito com o outro, que você pode matar o outro, que você pode, de repente, dizer que aquela pessoa não é uma pessoa legítima. É o que nós fazemos às vezes. A gente faz isso com os homossexuais, com os transexuais, com as pessoas, com as prostitutas. A gente faz isso com as pessoas porque a gente vai procurar em algum lugar na Bíblia que está escrito ali. Ora, mas na Bíblia tem muita coisa que está escrita e que a gente passa por cima. Levíticos inteiro. Sim, Levítico é um livro que faz parte da Torá, né? Do Velho Testamento. E ele é um livro que fala o quê? É um livro que vai trazer para você um monte de prescrições chamadas casuísticas. O que são prescrições casuísticas? Prescrições casuísticas são leis do dia a dia. Casuístico significa coisa do dia a dia. Do casual. Do casual. Então você imagina você está no deserto com um monte de gente, é um povo que ainda vive o nomadismo, eles estão caminhando
né, para a terra prometida, lá em cima, em Canaã. Eles estão aqui na península do Sinai, Canaã está aqui em cima, eles estão caminhando. É um tempo enorme que eles vão caminhar, porque é um processo de sedentarização que eles vão fazer, tudo isso. Ora, você tem que ter leis casuísticas, né? Para organizar. É o famoso não matar, por exemplo. Você tem que... Não comer camarão. Não, justamente. Isso mesmo, está escrito na Bíblia que você não pode... passar mal. Abominável comer camarão, comer lagosta e tal. Mas como comer camarão? Porque você está aqui no deserto, um camarão que vem daqui até chegar aqui... Passou mal. Putz, mesmo porque... Vai peidar, vai atrapalhar o cara do lado. Vai morrer. Então você tem que proibir. Olha, você tem que... vamos fazer um sinal de que nós temos uma aliança com Deus? Vamos fazer. Qual vai ser? Vai ser cortar o prepúcio, a pele da ponta do pênis, você tem que cortar. Meu Deus, mas isso é um sinal? É um sinal. Foi espiritualizado? Foi. Mas é um recurso higiênico fora do comum. Você está num lugar que não tem água. Hoje a gente sabe que a medicina, o maior número de câncer de pênis é porque a pessoa às vezes não tem higiene. Então vamos combater um problema jogando... Mas é claro, você não pode falar, você tem que falar assim... Não pode falar, o Carlão teve essa ideia. Não, Deus mandou você fazer isso. Não, é porque daí é a velha história da contextualização. Isso. Não tem esse contexto. Sim. E aí, então não vamos comer camarão. Então, exatamente. Então, vocês estão falando do camarão, porque é Levítico 18, isso. Mas diz assim, é abominável que a pessoa que come o camarão, come a lagosta e tal. No outro coisa, ele mais para frente, no 20, 22, eu acho, é abominável o homem que se deita com o homem. Exatamente. Mas como é? Um é abominável, outro não é abominável? Como que fica essa história? Então, eu não estou falando que uma coisa é certa, outra coisa não é certa. Estou falando que a gente precisa ver a Bíblia com inteligência. Não estou falando nem que... Então, mas aí mas é não exigir demais. Inteligência. Por quê? Esse livro passou gerações. Sim. Milhões de gerações. Tem gente que interpreta a coisa exatamente literal. A pessoa lê e fala, não pode dormir com outro homem, a pessoa traduz o quê? Gay é errado. Não pode comer camarão, não come camarão. E ela não tem esse contexto histórico de que naquela época talvez dormir com outro homem atrapalharia. Não é uma questão de ser contra o homossexual. É uma questão de você, como dizer, você de repente conter algum tipo de situação, de evento. Situação, de doença, de higiene, de um monte de coisa. Para você buscar o seu objetivo. Mas tem também o fato de que você tem, como a gente está falando dessas leis casuísticas, que essas leis, elas foram espiritualizadas, né, para conduzir aquele povo. Você imagina como você vai conduzir um povo em busca de uma terra, peregrinação, sem ter coisas fixas, fortes. Claro, são regras. Eram regras de uma galera. Só que aí é o seguinte, você está dizendo, quando a gente perde hoje, quando a gente perde esse contexto, a gente instrumentaliza a palavra. Claro. Mas a instrumentaliza ao seu bel prazer. Então eu posso usar a Bíblia para o que eu quiser. Logo, você pode talvez traduzir que a Bíblia foi a primeira fake news da história, se você utilizar de uma forma errada. É perigoso, porque eu posso usar. A Bíblia é a palavra de Deus para quê? Para que a pessoa tenha vida, é lâmpada para os meus olhos e tal. E é uma leitura excelente. E sim, mas eu preciso entender a época, eu preciso entender o tempo, eu preciso entender o porquê, eu preciso saber. E a Bíblia, ela tem que ser bebida, entendida a partir do seu espírito, do que ela me passa. Por isso é um livro inspirativo. Aí você podia falar, mas vamos traduzir então a Bíblia na linguagem hoje. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque ela tem que inspirar, ela tem que ser inspirativa em cada tempo. Mas não está dando problema, porque assim, se você não... Tanto que do Velho Testamento para o Novo Testamento, houveram mudanças. Tipo, vamos tirar o Levíticos. Acho que o Levítico já passou do limite. Tirou. Aí fizeram um Novo Testamento e tal. Será que não teria que revisitar essa leitura e fazer uma nova para os tempos atuais, onde a internet está aí? Não, na verdade, um livro inspirativo, ele não pode ser mudado, porque senão, se eu vou mudar com o meu jeito de pensar, ele não vai ser inspirativo daqui a 20 anos. Concordo. Né? Então, o que ele tem que ser? Um livro inspirativo, ele tem que ser estudado, ele tem que ser interpretado, ele tem que dizer o seguinte, olha, quando Deus falou aqui, Deus estava querendo dizer para você isso, né? Lá, daqui 100 anos, quando eu ler a mesma coisa, eu falo, olha, Deus estava querendo dizer
Isto Foi o papo para que eu você. falei com o André. Isso para você. Foi o papo que eu falei com o André Ramiro. Eu entrevistei o André Ramiro, que é o cara que faz o Tropa de Elite, um amigaço meu. E a gente falou, me dá a impressão que para os tempos de hoje falta um beabá da Bíblia. É como se fosse alguém, porque a Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás, numa linguagem muito distante, que ela pode se perder com os contextos de linguagem de comunicação. Várias traduções. Por isso várias traduções. E vários signos distantes do que tem a sociedade hoje. A intenção da Bíblia, a essência da Bíblia, eu acredito que ela é benéfica. Só que chega, por exemplo, para um cara que é mais ignorante hoje em dia, e não estou criticando esse cara, estou falando que ele, igual eu sou ignorante, o outro é ignorante, ele lê aquilo, ele não entende o contexto histórico. E ele vai aplicar aquilo. Então, eu acho que faz falta você ter, tipo, uma tecla SAP da Bíblia. O que a Bíblia quer dizer com isso daqui? Porque a gente está tão pulverizado. Eu vou fazer um comercial agora. Fica então. à vontade. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço isso. Pô, ótimo. Eu faço questão. Eu faço que eu faço aqui. Eu leio na verdade, a minha proposta foi ler a Bíblia inteira, inteirinha, mas um capítulo cada dia e interpretar. E explicar direitinho. Aí o que eu faço? Eu tenho tempo de explicar. Essa palavra significava isso naquele tempo, e esta palavra significa... Nossa, eu vou ver se eu... Por exemplo, você falou da tradução. Os italianos dizem que ogni traduttore è un traditore. Todo tradutor é um traidor, né?